Na última vez que a gente mexeu na Kombi, a gente montou a Operação Portela ali, que pra gente, pelo menos até o momento, a gente encarava como o maior desafio. O assoalho, aparentemente agora, pelo menos na teoria, pelo menos no nosso imaginário, quando a gente faz o procedimento na nossa mente, ele parece mais fácil, apesar de que um pouco mais trabalhoso do que a Operação Portela. O que não significa que a gente não vai fazer com o máximo de atenção. Porque se a gente colar 24 horas depois, a gente perceber que a gente fez alguma coisa de errado ou que está torto, a gente literalmente vai perder o assoalho, e não é isso que a gente quer. Então, para começar o serviço de hoje, a gente está com o espaço aqui que vai receber o assoalho completamente limpo. E a gente está com as duas folhas do assoalho ali, as duas metades, eu vou mostrar para vocês agora. Assoalhos diretamente da Antiga Autopeças, muito obrigado, Guto. Eu lembro como se fosse hoje o dia que ele trouxe aqui, a gente passou uma boa parte da tarde aí conversando e fazendo planos para o futuro, e a gente não imaginava ainda que a gente ia estar juntos também no projeto do Passat da MTR. Bom, desde aquele dia até hoje, o assoalho ficou um bom tempo aqui guardado, depois a gente tirou ele da embalagem que ele veio, eu posicionei ele ali no espaço que ele vai ocupar para que eu conseguisse moldar a superfície dele o mais parecido possível com o local onde ele vai ser encaixado. Eu acredito que está mais ou menos na medida, mas antes de sair passando a cola, a gente vai fazer uma montagem prévia ali para ver se existe algum outro ajuste que a gente precisa fazer. A única coisa que a gente fez desde que eles chegaram, além desse pequeno ajuste nessa região, foi a remoção da tinta, a proteção original, a aplicação do primer epoxy. Como da última vez que eu montei, eu tinha percebido que esse daqui fica por baixo, essa emenda aqui fica por cima da parte do lado direito assim. Então o que eu vou fazer? Vou montar o do lado direito do assoalho e depois vou colocar o do lado esquerdo. Bom, como eu lembrava, realmente primeiro vem essa folha do assoalho e depois essa por cima. Aqui fica muito claro que no método tradicional a gente usaria alguns pontos de solda, que é como estava o assoalho anteriormente, apesar que feito de uma forma relativamente grosseira. Então, como a gente vai usar a cola, essa daqui provavelmente é a última superfície que eu vou colar. Então eu estou preocupado em duas frentes de trabalho. Primeiro, fixar o assoalho nas travessas, que é a primeira coisa que a gente vai fazer. E eu já estou adiantando que eu vou começar por essa folha individualmente, e depois que essa daqui estiver seca, a gente vai partir para essa daqui. No momento que essa estiver na posição definitiva que a gente vai deixar, eu vou conseguir, com o martelo, acertar pequenas divergências, igual a gente tem aqui, ó. Pode aproximar um pouquinho, Bianca? Aqui a gente tem um pouco aberto. Eu não vou bater nela agora aqui. Por quê? Porque provavelmente no momento que eu for tirar, vai dificultar a retirada. Ele pode raspar, pode arrancar um pouco do selante. Então a minha ideia, pelo menos para essa metade, eu acredito que vai dar tudo certo. Depois que eu colocar, eu dou uma rebatida em todo o perímetro, depois que ele tiver colado nas travessas. Feito isso nessa metade, a gente vai fazer a mesma coisa na metade do lado esquerdo. E aqui a gente ainda tem um desafio maior ainda. Apesar de eu ter acertado o perímetro ali traseiro e dianteiro, aqui a gente não estava com a Operação Portela no lugar. E agora a gente percebe que ficou mais ou menos uns 15 milímetros aqui de distância. Então o que eu vou fazer, antes de voltar com essa peça aqui, eu vou rebater um pouco aqui, porque se eu simplesmente bater aqui sem apoiar a parte de baixo, com ela já na posição, como a distância é grande, é provável que essa parte aqui ela acabe se inclinando para baixo, e não é isso que eu quero. Então depois, com o assoalho fora, eu consigo deixá-la mais ou menos a 45 graus, para aí sim dar pequenas batidinhas aí e dar o acabamento, mais do que o acabamento, a fixação com
o selante. Bom, então agora eu vou pedir para a Bianca dar uma pausa, me ajudar a tirar as duas metades do assoalho para a gente dar uma boa limpada e eu definir onde eu vou aplicar a cola e onde eu vou aplicar o selante. Olha, antes de tirar essa folha aqui, eu só vou dar uma confirmada, porque aqui a gente tem esse limite aqui, que provavelmente ele é dobrado para abraçar essa parte de cima, que eu não sei se a Bianca vai conseguir mostrar agora, da caixa de ar. Mas depois que a gente tirar vai ficar um pouco mais, ó lá, aqui onde está apoiado o meu dedo. Vai ficar um pouquinho mais claro, mas essa parte vai vir aqui assim, e a gente vai dar uma batidinha aqui no momento, logo depois que a gente colocar a cola. Por isso que eu estou querendo fazer as coisas com uma relativa calma, fazer uma peça por vez, para que a gente consiga fazer pequenos ajustes, principalmente a porta em relação a essa superfície aqui. Porque se eu colar ela um pouco mais alta do que o ideal para as portas, a porta simplesmente não vai fechar. Então antes disso a gente vai fazer o teste. Bom, eu estou aqui dentro olhando o assoalho, ele está praticamente na medida certa, mas a gente tem essa pequena folga aqui, ó, principalmente aqui na parte de baixo, ó. E aqui eu percebo que depois que a gente colar o assoalho, a gente consegue modelar, eu vou falar a palavra logo, vai colar também, um pequeno limitador de metal para a gente manter a porta um pouco mais fechada, um pouquinho mais alinhada para dentro ou um pouquinho mais alinhada para fora, uma em relação à outra. Então eu acho que isso daqui é um ajuste final que a gente consegue fazer. Então eu vou tirar agora essa folha do assoalho e vou rebater toda a parte que vai pegar na caixa de ar assim, para a gente poder finalmente fixá-la no lugar. Eu acabei de preparar aqui essa borda. Eu deixei ela um pouquinho menos do que 90 graus, porque a minha intenção, depois que eu aplicar a cola, é aproveitar o alicate e conseguir dar uma dobrada para que ela segure perfeitamente na caixa de ar. Quem vai manter tudo junto é a cola, mas a gente precisa dobrar da melhor forma possível e da forma mais uniforme possível essa abinha aqui, para no momento que a gente for montar a borracha de vedação aqui da porta, a gente está distante dessa realidade ainda, mas a gente espera um dia que a gente consiga vedar toda a porta do salão. Da mesma forma aqui na operação Portela, que a gente vai fazer um misto do PBA com o selante 550. E quando o Borges esteve aqui dando aquela aula pra gente, ele orientou que eu usasse nessa travessa aqui o PBA, que seria o limite, nessa daqui, tá? Que seria o outro limite, e no restante eu posso usar tranquilamente o selante 550. Na prática, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar o PBA nessa daqui, porque eu entendo que ela tem um reforço maior aqui dessa parte de baixo. E nessa última eu vou aplicar o 550. Então vai ficar da frente para trás PBA, o selante, o PBA nessa daqui e por último também o selante. Aonde a gente vai aplicar o selante não precisa tirar o primer epóxi. Mas aonde a gente vai aplicar o PBA, a gente vai ter com lágrima nos olhos que deixar na lata. A boa notícia é que o PBA ele vai criar uma camada aí de proteção anticorrosiva. Já passei a lixadeira onde a gente vai aplicar o PBA e estou aplicando em todos os lugares onde a gente vai usar algum tipo de adesivo a solução desengraxante. Bom, a gente tem até aqui onde está o meu polegar de cola, já tirei o que estava saindo em excesso dos dois lados e a gente vai misturar todo esse conteúdo porque eu acho que talvez ainda falte um pouquinho para finalizar tudo.
PBA primeiro, porque a gente tem um tempo maior ali de manuseio dele. E agora eu tô vindo com o 550 aqui. Vou colocar uma camada mais generosa, porque a gente vai pressionar, a gente vai pressionar o assoalho e não tem problema nenhum se ele ficar entre as, vamos dizer, as canaletinhas aí do assoalho. Bom, aqui a gente tem então PBA, o 550 aqui nessas três, PBA de novo e o 550 em todo o perímetro. Agora eu vou pedir para a Bianca dar uma pausa, porque infelizmente eu vou precisar da ajuda dela para a gente pelo menos posicionar o assoalho aqui e eu conseguir encaixar essa borda aqui a tempo de colocar um peso aí para que ele tenha, que a gente consiga manobrar, principalmente nesse perímetro aqui da caixa de ar. Olha, infelizmente a gente não tem tempo de ficar parando muito, mas só de encostar o assoalho, ó, ele já praticamente ficou na posição. E a gente percebe um barulho diferente do que se ele tivesse soldado. A impressão que dá é que fica um barulho mais surdo pela própria, acho que é o amortecimento que o selante dá, ó. Parece que é uma peça que não é uma peça, vamos dizer, canelada, ou em algumas partes ali que ela não encosta. A gente percebe que ela já está, vamos dizer, bem assentada nas travessas. Então agora a gente vai colocar um peso aqui e eu vou pedir para a Bianca me ajudar no perímetro. Bom, já consegui encaixar aqui. Agora com o alicate de pressão eu vou mordendo e daqui a pouco eu consigo, com uma madeirinha ou com o taço, levar tudo no lugar. Bom, infelizmente, como todo bom rastrelo, eu esqueci de limpar os blocos antes de usar eles como peso aqui. Então tá essa imundície toda em cima do assoalho, mas você me perdoa, Bianca? Perdoo. Bom, então agora eu acho que a gente já está na situação ideal. Eu já testei as duas portas e elas estão fechando perfeitamente. Tá? A gente não tem o assoalho mais alto do que deveria. Eu vou agora correr atrás de mais alguns blocos para colocar aqui. E amanhã a gente vai verificar qual foi o resultado disso. Bom, praticamente 24 horas depois, a gente já tirou todo o peso aqui que estava mantendo o assoalho no lugar. Aqui na caixa de ar, que por algum momento ontem, na hora que a gente estava fechando, eu fiquei preocupado que ela não teria devida fixação, mas teve. Tá? Eu imaginei que ela não teria devida fixação, porque na verdade a caixa de ar ela tem esse perfil e o que a gente bateu era para ter ficado assim. Em alguns pontos ele acabou ficando aqui. Tá? Felizmente, como eu apliquei o PBA aqui, ele está como uma peça única agora. Eu acho que a gente não vai ter problemas nessa parte. Se no futuro soltar ou acontecer alguma coisa assim, aí a gente, além de compartilhar o ocorrido com vocês, a gente vai ver se a gente vai usar um selante de novo, se a gente vai usar o 550, o PBA, ou se a gente vai dar 2 pontos de solda. Mas francamente eu acredito, pela solidez que eu estou percebendo no primeiro momento aí, que não vai acontecer nada de errado. Agora eu vou aproveitar e eu vou dar uma pequena rebatida nessas partes que ficou um pouquinho afastada, para a gente passar uma quantidade mínima de selante entre essas chapas. Não consegui
rebater melhor do que isso, porque no momento que a gente vai encaixar o assoalho, você sempre precisa de uma certa folga. Agora que ele já está no lugar, eu posso, provavelmente com esse pedacinho de ferro, fazer isso, dar uma rebatida para que o perímetro aí do assoalho ele fique completamente encostado naquele remendo que eu fiz. Aqui eu já tinha previamente aplicado um pouco do selante, e eu acredito que depois que a gente passar o selante aqui e der o acabamento, isso daí vai ficar com uma aparência bastante discreta. Eu acabei não fechando as portas para vocês verem, mas o resultado ficou perfeito. Apesar daqui a gente não ter o alinhamento, vamos dizer, desse quadradinho aqui do assoalho, ele está perfeitamente centralizado com o da caixa de ar, o furinho aqui para receber a haste que trava a porta está na posição exata que a gente precisa. Depois, antes de fazer uma pintura, alguma coisa, a gente dá um acabamento aqui, coloca uma chapinha para a haste acabar caindo aqui naturalmente, ou acabar correndo aqui pro buraco. O que eu estava conversando com a Bianca e que eu percebi, talvez, claro, eu assumi um compromisso com o Borges de mostrar exatamente o processo que ele tinha sugerido pra gente. Ele mesmo falou que a experiência dele em colar o assoalho da Kombi é zero. Por conta disso ele sugeriu que a gente colocasse só na primeira e na última, que eu acabei usando na penúltima por entender que é mais, ela é um pouco mais resistente, mas francamente, para esse serviço em particular, não para a operação Portela ou para a Portelinha, mas para esse serviço em particular, eu acredito que daria para usar o 550 em tudo, porque não tem como você movimentar, além da torção natural da carroceria, as duas metades do assoalho. Então eu confesso que numa outra oportunidade, se eu estivesse fazendo uma outra Kombi, eu me sentiria muito tentado a usar somente o 550 nessa parte em particular, específica do assoalho, de fixar o assoalho nas travessas. Na operação Portela, na operação Portelinha, não teria outra alternativa na questão do adesivo que não fosse usar o PBA. Mas aqui, depois eu vou confirmar com ele, e ele com certeza ele vai me corrigir se eu estiver falando besteira, mas eu acredito que seria suficiente usar o 550. Bom, o que a gente vai fazer agora, eu vou colocar, já percebi que deu certo a minha estratégia de voltar o perímetro, o limite do assoalho. A gente vai colocar aquele para ver se encaixa certinho e para rebater principalmente o que vai encostar na operação Portela ali. E se tiver tudo em ordem, a gente vai colar e colocar os blocos, que eu acho que a Bianca mostrou. Eu dei um banho neles agora. Bom, eu dei uma pequena rebatida aqui. Acabei de descer o assoalho aí pra gente ter uma ideia como é que ficou. E já percebi que eu vou ter que deslocar mais uns 3 ou 4 milímetros essa abinha na direção da operação Portela. O restante do assoalho está relativamente já na posição, tá? Eu consigo confirmar por esse rasgo aqui, tá? Que está bem encaixado no pé de coluninha tosco que a gente fez. Mas em relação ao assoalho do lado direito, esse daqui é onde eu vou ter que ter o máximo de atenção no momento da fixação, e por isso que eu dei aquele talento nos blocos, é justamente nessa parte aqui. Eu vou ter que colocar todo o peso do planeta Terra aqui em cima, para que isso daqui fique bem colado, porque aqui eu vou usar o 550. E ao mesmo tempo eu quero tentar dar o melhor acabamento possível no que sobrar de cola aqui. Então eu acho que eu vou ter que fazer isso provavelmente em 2 etapas. Eu vou passar um cordãozinho de cola do 550 mais aqui na parte interna, tá? Para quando eu pressionar assim, a gente, se tiver algum vazamento aqui, se é alguma coisa mínima que depois eu consiga, com o dedo e a solução desengraxante, eu consiga dar uma
um acabamento melhor. Então agora a gente vai tirar o assoalho daqui e eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez nesse lado aqui, que é tirar, deixar no metal onde vai o PBA e onde vai o 550 a gente não precisa se preocupar. Estou finalizando a aplicação do selante aqui. A Bianca tinha falado uma coisa antes de eu pedir para ela começar a filmar. O que você falou, Bianca? Pode repetir. Que eu achei que essa ia ser a parte mais difícil. E na verdade é a mais fácil, né? É. Só que é mais fácil porque a gente está usando o PBA e o selante. Se a gente estivesse fazendo com a solda, a gente ia demorar muitos dias aqui para conseguir um resultado satisfatório. Porque até a gente pontear cada canaleta ali do assoalho nas travessas aí, a gente ia demorar bastante. Bianca, você tem razão. Não só parece fácil, mas realmente se você fez toda a preparação da superfície aí corretamente, é bastante fácil. Eu não vou me empolgar muito porque eu estou preocupado com essa borda aqui, é onde a gente vai ter que colocar a maior parte do nosso peso. Então eu vou arrumar uma madeira. Primeiro eu vou bater com o martelo em vários pontos aí para ele acabar de assentar. Depois eu vou colocar uma madeira por cima. Bom, para que a madeira não grude, apesar de aqui no seu PBA é só o selante 550, mas de qualquer forma vai grudar da mesma forma. Eu vou colocar um jornal, porque se grudar no jornal pra gente não tem tanto problema. Vou colocar madeira aqui e eu vou encher de peso aqui em cima pra não ter perigo dessa borda do assoalho levantar e a gente aproveitar, ou pelo menos tentar manter a superfície o mais alinhada possível. Bom, a gente passou o selante aqui na união dos dois assoalhos e infelizmente esse daqui, talvez eu deveria ter percebido isso antes, ele ficou um pouco mais levantado do que seria o ideal. Talvez se eu tivesse rebatido, enfim, agora não tem muito o que ser feito. Então a gente colocou uma madeira e a nossa intenção é que esses blocos aí eles consigam deixar ela mais ou menos, a superfície mais ou menos alinhada aí. Infelizmente é bem no meio do assoalho e se a gente não foi bem sucedido e não dá para ver por aqui, talvez não fique um bom acabamento. A boa notícia é que eu entrei embaixo da Kombi e olhei como que estava pelo menos a parte ali onde eles encostam e consegui calçar com pequenos pedaços de madeira de forma que a gente conseguisse, onde estava afastado, fazer isso daqui. Tá? Então eu acredito que esse peso que a gente colocou aqui no meio vai ser mais do que o suficiente. Aqui eu coloquei um pouco de peso também, mas no momento que você aperta ele acaba não voltando, pela própria condição ali do adesivo. Então não tem muito o que fazer agora, a não sei esperar secar para a gente ver o resultado daquilo que a gente fez. Bom, mais ou menos 48 horas depois, porque a gente vai alternando entre os serviços, o assoalho está completamente colado e a gente acabou de tirar os blocos, eu e a Bianca,
e eu acredito que o saldo foi bastante positivo. A gente conseguiu chegar com a junção aqui o mais próximo possível, pelo menos até aqui. Daqui para trás ele ainda está solto, mas a gente vai, depois que a gente vedar o perímetro dele, a gente vai conseguir dar não só um acabamento aí, como também fixar ele de fora a fora. Então o que a gente vai fazer agora? Eu e a Bianca, a gente tem muito trabalho hoje. A gente vai usar o selante e vai fazer todo o perímetro agora do assoalho. E para isso eu vou precisar da ajuda dela. É um serviço demorado, a gente vai demorar bastante. Então eu vou provavelmente aplicando o selante, vou tirando com um pano embebido em solução desengraxante, vou tirando o excesso, tentando dar um acabamento. E eu vou pedir para a Bianca vir atrás de mim, limpando qualquer resíduo que possa ficar pelo caminho. E aí de vez em quando a gente vai dar umas pausas e mostrando a nossa evolução. Incrivelmente, para aplicar o selante na parte interna aqui do salão, eu acho que deu mais trabalho do que efetivamente para colar os dois assoalhos, porque é um serviço demorado para você fazer com um relativo capricho, sujo, porque você tem sempre que estar corrigindo alguma coisa, e vai demorar um pouco para secar. Eu vou pedir para a Bianca aproximar e mostrar um pouquinho. A gente usou 550 em tudo, que é o que a gente tinha aí disponível. Aquela parte de baixo branca também é o 550, é que a gente tinha na versão branca. Não sei exatamente quantas cores existem, mas a composição química do produto é exatamente a mesma. Então agora é só a gente esperar secar. Na verdade a gente aplicou em 2 ou 3 etapas distintas ali, com intervalo de algumas horas para que ele pudesse secar, ou a gente precisou pegar outro selante. De qualquer forma, nesses intervalos eu acabei rapidamente montando os 2 vidros das portas aqui com a Bianca. Isso daqui não tem segredo nenhum. A gente não vai remover essa tinta preta, pelo menos num primeiro momento. E apesar da vontade de andar na Kombi, tanto minha quanto da Bianca, ser enorme, a Bianca me proibiu de sair com a Kombi agora. Apesar da ansiedade para a gente dar uma volta na Kombi para ver como ficou o resultado depois de praticamente 6 meses de trabalho, eu concordo com ela quando ela pede para que eu espere algumas horas a mais para secar o selante e aplique o primer epoxy, principalmente nessas partes aqui externas que estão expostas, e aqui principalmente que está na chapa. Então é o que eu vou fazer. Para amanhã cedo a gente já vai pegar firme nisso daqui, e o próximo vídeo que vocês verem, a gente já vai finalizar isso daqui rapidamente. Acho que não tem necessidade da gente ficar mostrando muito os detalhes da aplicação, apesar da Bianca ter condições de mostrar, porque o interesse, o foco mesmo do próximo vídeo é a gente sair e testar o serviço que a gente fez na Kombi. Eu quero finalizar então agradecendo todo o pessoal da 3M, em especial o Borges, que deu todo o suporte técnico para que a gente atingisse esse resultado. Quero agradecer o Portela, que praticamente todos os dias ele me orienta, mais do que orientar, ele encoraja a gente a evoluir no serviço. Gostaria muito que ele pudesse estar aqui quando a gente for dar a primeira volta. Infelizmente, ele está trabalhando bastante e a gente não vai conseguir que ele dê a primeira volta, a volta inaugural com a Kombi, mas com certeza quando ele vier aqui a gente vai filmar ele dando uma volta e dando as impressões dele na Kombi. Bom, para finalizar, eu gostei bastante da experiência, achei que foi muito mais fácil do que eu imaginava, uma fração do tempo do que se fosse fazer a solda, independente de ser no oxiacetileno, ou na MIG, ou na solda elétrica, ou na solda que você bem entender. Foi uma coisa muito objetiva. E além do que a solda, ela não ia garantir a vedação do assoalho, como no caso aqui o 550 garantiu juntamente com a fixação. Eu estou bastante feliz com o resultado, a Bianca também. Eu espero que sirva de inspiração para você, o que efetivamente você vai fazer, como você vai usar os produtos, fica exclusivamente ao seu critério. Então muito obrigado por ver os nossos vídeos, 3M mais uma vez obrigado, Portela, muito obrigado, e a semana que vem com certeza a gente vai ter condições de dar uma volta na Kombi.